Ele falou, foi um desastre. Eu falei, por quê? Porque eu gaguejei a fala inteira. Fala galera, bem-vindo a mais um SomaxCast, o podcast do empreendedor. Meu nome é Alan Andrade, sou fundador e CEO da Somax, a primeira e única franquia de LGPD do Brasil. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, histórias reais, empreendedorismo na veia. Você não pode deixar de acompanhar até o final, porque no final a gente tem um momento, chegamos para somar. E o nosso convidado hoje é o Thiago, fundador e CEO da Get, a franquia de idiomas, nasceu aqui em Santa Catarina, Balneário Camboriú, que nasceu, Thiago. Exatamente, Balneário Camboriú. Primeiramente, obrigado, Alan, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Já bateu tanto papo. Espero que sobre assunto agora para a gente conversar aqui também, né? Muito pelo contrário, estou animado, turma, para compartilhar tudo isso com vocês. E, Thiago, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo, realmente falar de novo tudo aquilo que a gente acabou de conversar aqui, contar a história. Eu acho que é isso que dá tanto engajamento na audiência da Somax, são histórias reais sobre empreendedorismo e, obviamente, né, a gente sempre acaba passando muita coisa para a galera que está enfrentando aquilo naquele exato momento, ainda vai enfrentar, ou que já passou e acaba se lembrando de como foi isso no passado. Então, sobre isso, cara, vamos falar um pouquinho, né? Legal. Mas, cara, se apresenta aí um pouco melhor, fala um pouquinho sobre a Get também, sobre o teu negócio, e depois a gente já entra no nosso tema principal. Bacana, tentar ser bem objetivo, tá? Porque eu falo muito. Falei aqui antes, né, sou professor, então o professor acaba sendo muito prolixo. Mas a maioria das pessoas me conhece como Thiago da Get, né, a minha principal empresa hoje, minha primeira empresa e principal até hoje. Nós, quando eu falo nós, porque a Get é minha, mas né, a gente não faz negócio sozinho. Então, iniciamos um negócio em 2007, 19 de setembro de 2007, um dia depois. A data, né, de vocês é 18 de setembro, 18. Né, o nosso 19 de setembro de 2007, onde a ideia era, na verdade, ter uma escola bem-sucedida em Balneário Camboriú, né, e trazer um conceito diferente de ensino. Por quê? A maioria das escolas tradicionais de idiomas, elas deixam o aluno muito tempo lá dentro. O aluno fica 5, 6, 7, 8, 9 anos estudando. E a gente começou a quebrar alguns paradigmas. A gente olhava para o mercado e falava, cara, será que é só assim que se aprende um idioma, né? Eu vou ficar lá mais tempo que eu fiquei na faculdade e talvez nem consiga aprender com a qualidade que eu preciso. Então a primeira coisa que a gente trouxe foi um curso muito rápido. O curso inteiro para te levar de um nível iniciante até um nível avançado em 18 meses. Tá, mas como você fazia isso? Aí foi o primeiro paradigma. Aula todo dia, segunda a sexta-feira. Você ir para uma escola de inglês de segunda a sexta. Todos os dias. Todo dia. Nada desse negócio de uma vez por semana, 2 vezes. 50 minutos de aula. Por quê? Porque tu encaixa na tua rotina. Então, trouxemos também uma aula mais curta. E pela questão também, a gente estava falando aqui dos 45 minutos, né, de atenção. Né? A maior parte da atenção das pessoas está no minuto 30. Depois ela começa a cair. Se você ficar enrolando muito, a pessoa não vai mais prestar atenção. Aí a gente começou a ver que as pessoas ficavam presas às escolas por causa de multa, então a gente não tem multa até hoje. Eu sou muito fã disso. Tarefa de casa, né? Poxa, mas eu vou todo dia, ainda tem que fazer uma tarefa de casa? Não, tudo que você precisa está aqui. Seja mais assíduo possível, né? Se você faltar não tem problema, que todo dia a gente começa com uma revisão das aulas anteriores, e se precisar tem um acompanhamento pedagógico também individualizado, mas não precisa fazer nada em casa, a não ser que você queira. Se você quiser, assiste um filme que você gosta, lê um livro que você gosta, em inglês ou espanhol, que são as duas línguas que a gente ensina. Mas aí a gente montou então a escola pensando nisso. Bom, vamos fazer diferente, né? E aí, sem dinheiro, montamos ali, primeiro numa garagem emprestada, depois num quartinho, num apartamento, e aí veio realmente a ideia de abrir a empresa. E a gente foi para uma casa pequenininha ali no centro de Balneário, onde eu tive que, inclusive, tomar uma escolha difícil, que foi, eu alugo essa casa ou pago o meu aluguel do apartamento? Então, fui para casa e montei a escola e morei na casa 2 anos, nos fundos ali.
A gente tem até uma apresentação com essas imagens aí que quando eu olho eu fico assim, nossa, como é que eu consegui morar nesse local aí, né? Mas enfim. Literalmente dentro do trabalho, né? Cara, literalmente. E as condições não eram muito boas, mas assim, era aquela coisa, tu acredita tanto no negócio que tu fala assim, cara, uma hora vai dar certo isso aqui, né? E aí eram 2 salas de aula, eu dando muita aula, né? E acabou que o negócio começou a dar certo pelo boca a boca. Então as pessoas começaram a aprender muito rápido e começavam a trazer outras pessoas. Divulgar, né? Eu digo que em 3 meses você já está metido a falar inglês com a gente ali, né? Mas aprendeu? Não, aprendeu tudo, mas você já sai daquela inércia de não entendo nada, tô travado. Enfim, então minha história um pouco se confunde com a Gerrit, por isso que eu tô falando um pouco mais aqui. Mas eu sou carioca, assim como você também. Moro aqui. Nosso videomaker também. Mais um carioca? Olha aí, ó. A gente tem. Eu tô aqui desde 2006, né? Tô aqui então faz 19 anos. 2026 vai dar 20 anos, né? Eu cheguei em 2008. 2 anos depois. 2 anos depois. Você lembra o dia? Lembro, dia 12 de outubro. Olha só, Dia das Crianças. Dia das Crianças. Cheguei dia 23 de maio. Né? Primeira vez que eu fui de avião na vida, eu tinha 23 anos. Eu vim de carro, cara, trazendo algumas poucas coisas que eu tinha, assim, quase um mochileiro, sabe? Mochileiro, né? Louco. Mas já sabia que ia vir pra cá, já estava decidido. Então a gente vê você acompanhou também esse crescimento da cidade, né? E como tem gente empreendendo aqui, isso é muito legal, essa quantidade de empresas que vem testar em Balneário, né? O meu começou um pouquinho ao acaso, eu não sou formado em letras, né, nem em inglês, eu sei falar inglês, mas já sabia na época, então facilitou, mas a minha formação básica é biologia, eu sou biólogo. Então eu trabalhei em indústria, na área biológica, e depois fui para a sala de aula, dar muita aula. Então a minha vida era dar aula de manhã ensino médio, 5, 6 aulas por manhã, e à tarde e à noite ficar na escola de inglês dando aula também. Depois que o negócio começou a pender muito mais para o inglês, aí eu falei, não, biologia vai ter que ficar em segundo plano, porque isso aqui também é apaixonante, né? Ajudar as pessoas a se comunicarem em outra língua. Sou casado, né, com a Fernanda, tenho 2 filhos, a Manuela de 7 anos e o João de 2 anos. Um casal, também tem um casal. É um casal e são minha paixão, assim, estar com eles. Como a gente estava comentando aqui, não gosto muito de rede social, mas estou me dispondo a aparecer um pouco mais aqui, sou mais low profile, né, tem que desafiar. Eu gosto mais de ficar no sítio, quietinho ali, com os bichos, né, com as crianças e com os amigos, mas eu gosto muito de interagir com pessoas, né, eu gosto muito de pessoas, eu acho que o meu negócio, talvez o seu se identifique com isso também, é muito a base do relacionamento, né, o seu acho que ainda mais, porque a confiança que a pessoa tem que ter em você para entregar o que ela entrega para você cuidar, é muito relacionamento, né? É isso aí. Então, eu me apaixonei por isso, por pessoas, por relacionamentos. Eu falo sempre para os franqueados que nós temos um negócio, um produto que é o idioma, né? Mas a base do nosso negócio é relacionamento. Então, quando a gente abre uma escola, essa escola tem que se envolver com a comunidade, tem que se envolver com os grupos da cidade, com as outras escolas, com os empresários, com ações sociais, e aí você vai ter uma escola próspera, porque você vai criar esses vínculos, né? E as pessoas vão lembrar de você. Muito mais até do que uma propaganda, do que qualquer outra coisa. Eu até fiz um desafio esses dias, eu falei assim, cara, eu acho que não tem nenhum amigo que estuda inglês ou que o filho estuda inglês em outra escola que não seja a minha. É muito difícil. Eu tentei pensar, será que tem algum amigo que estuda numa outra escola? Não. Todos os meus amigos estudam, se estudam inglês, vão para a Gerrit, ou os filhos estudam na Gerrit. Então, fantástico. Então isso para mim é muito importante. E me sinto um cidadão catarinense, essa terra é abençoada, né? Então, nasci no Rio, fiquei lá até os 12 anos, passei um tempo em São Paulo, no interior de São Paulo, e quando eu vim pra cá me apaixonei e já viajei o mundo e daqui eu não saio, cara. Enraizou, é muito bom. Né? Nossa, eu também enraizei, cara. Aqui eu gosto de falar que nós somos catariocas, né? Catariocas, essa eu nunca ouvi. Né? E, cara, assim, é muito legal até deixar aí pra turma que tá ouvindo a gente no YouTube e no Spotify,
que, cara, empreendedorismo é diferente de empresário. Perfeito. Né? E é sobre empreendedorismo que a gente já começou a falar quando você falou, cara, nasceu lá numa garagem, depois eu tomei aquela decisão de tipo, meu apartamento ou a casa e eu morar ali dentro. Ali você já estava sendo super empreendedor. A Garrett hoje é uma franquia, né, cara, que está crescendo bastante depois de uma jornada de trabalho duro, sério, credibilidade, e, cara, isso é lindo de ver. As empresas prosperando nessa linha, né, de idoneidade. Cara, parabéns pelo negócio. Obrigado. Mas, cara, para chegar onde chegou hoje, a Garrett, assim como a Somax também, hoje é a primeira e única franquia do Brasil, com mais de 20 unidades, cara, a gente sofreu um pouquinho, né? Bastante. E a gente não vai falar sobre ser empresário, porque hoje nós somos empresários, né? A gente cresceu muito com relação a entendimento de como funciona o negócio. Perfeito. Mas para chegar lá precisa de coragem, para chegar lá precisa tomar decisões difíceis, né? E, cara, eu acho que isso que encanta muito quem está começando, quem tá enfrentando isso, e até quem já enfrentou e, cara, vai dar aquele remember, né? Caramba, isso aconteceu comigo. Cara, me conta um pouquinho mais, até que você tava comentando ali, sobre quando você entendeu que poderia ter uma oportunidade de virar uma franquia na tua mão ali, né? Porque você enxergou isso, né? Continuou empreendendo, enxergando, pô, aqui tem uma oportunidade de virar uma rede, né? Perfeito. Bom, não precisei validar muito o negócio em termos de escola de idiomas, porque hoje tem várias marcas que já validaram isso, né? Marcas muito antigas, inclusive, com mais de 50 anos no mercado. Então a gente sabe que o negócio de educação de idiomas, ele já está validado. O que eu precisava entender, primeiro, qual era a dor dessas franquias que já existiam. Então, a primeira dor que eu vi era a margem. Então, as margens estavam pequenas. Tá, por que está pequena? Então, vamos dar uma olhada na gestão. E a gente percebeu que o mercado, talvez eu vou falar algumas coisas polêmicas aqui, né, mas de forma genérica, vamos dizer assim, o mercado de idiomas funciona da seguinte forma. Vou contar uma coisa aqui que o pessoal, talvez quem não está nesse mercado, se assuste. O dinheiro não está em ensinar, está no papel. O mercado está preocupado em vender material didático. Então as franqueadoras, as grandes franqueadoras, muitas delas com as próprias gráficas, tem margens incríveis dentro do material didático. Até porque tem muito incentivo fiscal, né? Exatamente. Para alguns estados é zero, federal é zero, né? Aqui no nosso estado acho que é 2,28 que a gente paga, só estadual. Mas enfim, e se agregar um valor tão grande no material e vendia-se tanto material que esqueceu do outro lado, que é como é que está a gestão daquele negócio e se os alunos estão aprendendo de fato. Então isso é um ponto importantíssimo. Se o aluno estiver aprendendo, não tem sustentabilidade do negócio. Se eu também não tiver gestão e o franqueado não estiver ganhando na ponta, ele não tem margem e também não vai querer ficar com aquele negócio. Pode faturar muito, mas o que importa é a linha final. E a gente viu que as margens estavam espremidas, principalmente por causa do material. E a maior preocupação das franqueadoras nesse sentido, e aí eu vou falar o que eu ouço, né, e que eu ouvi muito de franqueados de outras marcas, a franqueadora está preocupada com quantos livros eu compro. Não quer saber se eu faço uma boa gestão, não tenho suporte. Enfim, eu olhei para isso e falei, poxa... Mas existe mesmo no mercado com grandes concorrentes, com décadas de operação, existe uma oportunidade gigantesca na mão. Muito. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo aqui, né? E aí, conversando com esses franqueados dessas outras marcas, né, de forma esporádica e aleatória, eu entendi que a maior dor deles era o seguinte, não era questão do suporte pedagógico, do suporte comercial, as marcas eram grandes, conhecidas, mas era assim, cara, eu não sei fazer muito bem essa gestão aqui. Então eu olhei para isso e falei, como é que eu ajudo o cara a fazer a gestão? E aí eu comecei a pesquisar e descobri um negócio chamado governança corporativa. Muito bom. E eu falei, opa, aqui tem um negócio legal. Fui estudar, fiz bastante benchmarking. Hoje na minha mesa, o único livro que fica em cima da mesa é um livro de governança que eu tenho, que é uma bíblia gigante, porque é isso que mudou o jogo, né? Quando eu decidi ir para o mundo do franchise, eu falei, cara, é aqui que está o ouro do negócio, eu tenho que ajudar esse cara a ganhar mais dinheiro e fazer uma margem maior. Gestão eficiente, com gestão né, eficiente. Cara? Monetização, retenção, aquisição
Retenção e monetização, né? Ganhar dinheiro com aluno. Perfeito. E hoje, as franquias mais maduras que eu tenho, que é acima de 3 anos ali, elas já estão com mais de 40%, 45% de margem. Franquias batendo 47% de margem média ano. Excelente, turma, para vocês que estão acompanhando a gente aí, uma margem de... Quando a gente já começa com uma margem de 20%, 28% ali, já é uma margem legal. Quando a gente fala de acima de 40%, já é sonho. Exatamente. A média que a gente tem hoje na rede é de 30%. Né? Porque tem franquias que estão começando, estão caminhando, estão nesse processo, que estão no meio do caminho. Cheio nesse teu processo, cara. Sim. Porque, pô, mediano já que está começando, já ter 30%, exatamente. Já é um baita de um resultado. E aí eu olhei para isso e falei, bom, eu acho que aqui eu vou começar a ter alguns ganhos, e sustentabilidade do negócio, porque aí o meu primeiro franqueado está comigo até hoje, faz 9 anos e meio, né? Não vou falar quem que é o primeiro, posso falar o número dele, né? Ele faz uma média de 42 mil reais mês de lucro líquido, né? Legal. Então, está numa cidade de 150 mil habitantes, uma cidade mediana, né? Numa cidade muito grande. E não é capitalzona, né, cara? Não. Que a cultura de outras línguas já é mais forte, né? E o ticket médio é maior também. É uma cidade pequena, 150 mil habitantes. É uma cidade pequena, de interior. Hoje a gente tem apenas em 2 capitais, a gente está em Manaus e a gente está abrindo agora em João Pessoa, primeira unidade Nordeste nossa, na Paraíba. Manaus eu tenho um franqueado lá, Magno, abração, ele assiste todos os nossos podcasts, deve estar assistindo a gente. E Paraíba é a terra natal da minha mãe, cara. Olha só. Minha mãe é paraibana. Mas de João Pessoa? É de Sapé. É a terra do abacaxi. Entendi. Eu vou conhecer o estado, né? A cidade é a primeira vez quando a gente for para a inauguração agora em outubro. Mas eu estou bem animado com o Nordeste, assim. Eu tenho um grande amigo no Nordeste que ele tem 4 unidades de uma rede. Ele está há 35 anos nessa rede. E ele é prova de que uma operação eficiente, né? Você tem uma perenidade. 35 anos com uma outra rede. Ele tem 2 mil alunos, 4 unidades. É um exemplo para mim. É um cara, ele na verdade é um amigo do meu pai que se tornou meu amigo, né? Então tem a mesma idade do meu pai ali, os filhos dele têm a mesma idade que eu, e eu aprendi muito com ele, né? Um cara sensacional. E eu vejo que o Nordeste, ele tem um público muito carente, sabe? De muitos serviços que a gente pode estar levando com a Gerrit. Mercado potencial lá, então. Potencial muito grande. Está crescendo, muitas cidades crescendo, né? Muita gente até se mudando para lá. Né? Tinha aquele movimento Nordeste para o Sudeste, agora estou vendo um movimento contrário, muitos amigos indo morar, inclusive, no Nordeste, para aproveitar essas oportunidades. É um desejo do meu sogro, cara, ir morar na Paraíba, inclusive. Caramba. Ele é aqui de Santa Catarina, natural de Joinville. Ele tá louco para ir morar lá. É muito bonito, né? O Nordeste é maravilhoso. Meu pai morou 9 anos em Salvador e a gente ia para lá todo ano e aquele clima lá é maravilhoso, dá vontade de voltar, né? Eu fiquei, eu acho que uns 9 meses trabalhando lá na época que eu trabalhava no Bradesco. 2001, se eu não estou enganado, o Bradesco comprou o Baneb, era o Banco do Estado do Bahia, e aí a gente teve que fazer as viradas de bandeira lá. Fiquei, acho que uns 9 meses. Salvador. Em Salvador. Na verdade é o estado da Bahia todo, né? Andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É lindo o estado. Conheci muito lá, cara. E aí, tanto que depois eu voltei pra curtir um carnaval lá com alguns amigos lá, na época de solteiro, né? A gente foi recentemente pra Chapada Diamantina, Ilha de Boipeba, que eu nem sabia que existia. Tem muito lugar bonito lá pra conhecer. Tem muito lugar legal. Mas só voltando um pouquinho à tua pergunta, porque às vezes eu vou e volto, né? Mas a questão do empreendedorismo em si, né? Dos desafios que a gente tem, não conheço nenhum empreendedor que não teve desafios, né? E depende muito do momento que ele começa, como ele começa, né? E os aprendizados, assim, eu acho que é muito também para aquele momento, para aquela pessoa, é uma coisa muito individual, assim, o que você teve é o que você precisava ter, é o que você precisava passar para você chegar onde você está hoje. O que eu tive também, né? Então... É a jornada. É a jornada. Agora, o que eu penso disso tudo, e a gente até comentou isso num evento da Gerrit sobre vendas agora na segunda-feira, é o quanto a gente está disposto a pagar o preço, né, daquele sonho que a gente tem, o quanto a gente acredita naquilo e o quanto está disposto a pagar o preço. E o que eu estou vendo hoje são gerações que querem saltar essa fase. Pular a etapa, né? Pular essa etapa, né? Na época que eu jogava videogame quando eu era criança,
né? Eu tinha um primo que ele sabia os macetes para você sair da primeira fase para a última. Os macetes, os atalhos. Só que sempre que eu chegava lá, eu já perdia pro chefão que estava na última. Que não estava preparado para chegar. Aí eu falava, primo, eu tenho que passar por todas para pegar a manha para quando chegar lá matar o chefão. Eu consigo matar esse chefão aqui. E ele falou, é o caminho, né? Então, só que para passar todas, você às vezes chegava quase na última e perdia, tinha que voltar tudo, né? Lógico que no empreendedorismo você tem momentos ali que você perde, mas você continua dali para frente, né? Mas de ter que morar dentro da empresa, de ter que abrir mão de várias conquistas, né? Eu digo que quando você está começando um negócio, você tem que pensar que você está na fase de conquista e não de desfrute. Né? Eu aprendi isso com um amigo quando eu trabalhava como biólogo num laboratório junto com ele. A gente chegava lá, recebia o salário e tal, e aí a gente falava com ele, e aí, o que você vai fazer e tal? Os amigos começavam a falar, não, porque eu vou comprar um tênis, eu vou comprar não sei o quê. Ele falou, não vou comprar nada, eu vou guardar esse dinheiro aqui, porque eu quero ter a minha empresa, e agora eu estou na fase de conquista. Né? E eu acho que as pessoas esqueceram disso, algumas, né? Pessoas esqueceram que tem que passar, como a gente diz lá internamente, tem que passar pelo perrengue, né? E mesmo que a gente venda uma franquia com já modelos testados, com processos, com treinamento, com suporte, com tudo que a gente já entendeu que funciona, vão acontecer momentos na vida daquele empresário / franqueado que ele precisa passar, né? Os nãos que ele vai tomar. Eu vou contar uma história para você. Eu tive um franqueado em Blumenau, a gente tem uma franquia lá, que a gente traçou um plano de ação para ele, comercial, quando ele abriu a empresa, e uma das ações era parcerias com as empresas, principalmente empresas que precisam de inglês. Então a gente mapeou essas empresas com ele, e lá em Blumenau tem várias empresas de tecnologia, né, que a gente atua inclusive até hoje. É um polo lá, né? É um polo. Empresas grandes, 800 funcionários, fazendo coisa muito bacana. E aí ele conseguiu uma abertura para falar num evento de uma dessas empresas, tinha lá um auditório cheio de gente, e ele foi chamado ao palco para falar. E a gente falou, olha, tá aqui a apresentação que você tem que fazer, tá aqui o que você tem que falar, fala assim, assim, assado. E ele foi lá e fez. Quando terminou, ele me ligou, e eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, foi um desastre. Eu falei, por quê? Porque eu gaguejei a fala inteira. E eu fiquei tão nervoso, eu comecei a ficar vermelho, que eu peguei o microfone, larguei e saí do palco. Thiago, eu tô envergonhado. E eu comecei a rir, igual tu riu agora. E eu falei pra ele, cara, tudo bem, na próxima... Bem-vindo ao jogo. Na próxima, tu vai fazer melhor, tu vai se preparar melhor. Mas ele, cara, eu perdi a oportunidade e tal. Eu falei, não, tu não perdeu a oportunidade, tu tá aprendendo. Tu precisava passar por isso. Então, mesmo com toda uma estrutura, tem certos momentos que o empreendedor ele vai ter que passar por esse fogo e não tem jeito. E principalmente alguns recentes que a gente passou, né, Thiago? Cara, pandemia, né? Pandemia, poucas empresas prosperaram e outras passaram o perrengue que tu falou, né, cara? E você contou uma história muito legal ali, cara, como é que você ajudou a enfrentar parte disso, né, cara? Sim. Se tu puder falar aqui também um pouquinho disso, porque, cara, isso é empreendedorismo, né, cara? A gente olhar as coisas com um olhar diferente, né? Sair eu acho que o grande normal é a gente enxergar o problema. O empreendedor, ele tenta enxergar a solução no meio do caos, né, cara? Sim. Conta um pouquinho como é que você enfrentou isso ali, pelo menos aquele trechinho que você me contou ali, se você puder falar. A gente começou a falar sobre a importância das pessoas, né? Principalmente quem tem uma empresa voltada para serviço. Eu amo serviço. Impactou todo mundo, né, cara? Impactou o cliente, impactou o funcionário, impactou todo mundo. Tudo. E de certa forma, ninguém sabia o que fazer. Vamos ser bem honestos aqui, né? Todo mundo tinha ideias, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas ninguém na realidade sabia, cara, como que a gente vai agir agora nesse momento, né? Porque eram várias variáveis ali no momento. Você tinha cliente final, você tinha fornecedor, você tinha funcionário. E aí na cabeça do empresário, do empreendedor, cara, tem que preocupar com tudo isso aqui, né? O que é o mais importante aqui? E, bom, para resumir a história, quando a gente foi para a quarentena, todo mundo isolado 15 dias, eu decidi então que a gente ia como equipe
caso as pessoas se sentissem confortáveis, se reunir para ter uma conversa pessoal, num ambiente apropriado, seguro. E a gente decidiu, então, eu decidi reunir a maior parte da minha equipe, né, principalmente as lideranças, para a gente conversar. E quando eu cheguei lá no espaço, depois desses 15 dias de quarentena, todo mundo muito apreensivo, né, a gente tinha portas fechadas, e eu senti um clima de medo. E na hora eu pensei, poxa, eu vim aqui para a gente discutir plano de ação, soluções, isso, aquilo, outro, e a equipe tá abalada. Temerosa. Tá temerosa, tá todo mundo aqui receoso, né? E você já tinha o medo da questão da saúde, que era um medo inerente à situação. Então você tem um medo... Apavorou muita gente. Você tem um medo da saúde. Aí agora eu tenho outra questão aqui, que essa questão de respeitar os processos que estão sendo colocados aqui pelos governos, mas e como é que eu vou me alimentar? Como é que vai acontecer isso? Então, nesse momento eu falei, bom, só dá pra gente fazer alguma ação para uma rede, se essa equipe aqui que está aqui entender que eles estão num ambiente de certa forma mais seguro, né? Eu acho que a segurança em si a gente não consegue ter ela de forma definitiva, mas o sentimento, né, de que, bom, se a gente está junto, a gente pode ir passar por isso. Então, reuni o pessoal, todo mundo em pé numa roda, e dei uma folha de papel em branco para cada um canetão para cada um, e falei, olha, cada um vai escrever o seu principal medo que está sentindo hoje, e vai colocar aqui no meio da roda. E um a um foi colocando aquele medo ali, eu pegava o papel, eu lia, comentava sobre aquilo, pedia para a pessoa falar o que ela estava realmente sentindo, a pessoa falava, a gente colocou tudo aquilo ali, e em um determinado momento eu tirei um tênis que eu tinha, né? Eu gosto muito de tênis, então sempre tive essa questão com... eu sempre estou de preto porque é mais fácil se vestir, a coisa mais fácil é uma camiseta preta, aí o tênis é mais fácil tu escolher ali. Tirei o tênis, um dos meus tênis, botei ali no meio e falei pro pessoal, olha, a gente afunda junto ou a gente sai dessa junto, mas eu quero garantir que a gente vai estar junto. Então, uma garantia minha é que eu vendo até meu último par de tênis aqui, para que nada falte para essa equipe, nada falte aqui dentro. Honrar o teu compromisso até o final, né? Então, se vocês estiverem comigo, eu estou junto com vocês até o final. Isso deu uma segurança e mudou o clima na hora. E o pessoal falou, poxa, o Thiago não vai abandonar a gente, a Gerrit não vai abandonar a gente tá junto nesse negócio aqui. E isso é muito empreendedor, né, cara? Porque empreendedor bom, ele entende que a equipe é fundamental para ele, né, cara? Total. Igual você falou ali, né? Pô, perder cliente é muito ruim, mas perder boas pessoas da equipe pode te fazer perder muitos clientes, né? Porque o cliente, você tem variáveis que você não controla, né? Você pode perder um cliente por uma situação muito ruim, né? Por exemplo, uma questão de saúde. Aquele cliente, ele está numa situação de saúde que ele não pode mais ser o seu cliente. Não, por mais que você trate as objeções, não tem uma objeção para aquilo ali. Então, é natural que alguns clientes saiam por questões que estão aquém das tuas possibilidades como empresário. Mas se tu tiver uma equipe coesa, né? E toda essa trajetória, eu tenho hoje uma unidade minha, que é a Escola de Balneário, né? Já cheguei a ter mais unidades próprias, mas eu tenho uma unidade minha e tenho a franqueadora, né? Lá no nosso prédio, você tem os 2 primeiros andares da escola e o último a franqueadora. São 2 empresas, 2 equipes. A gente fica ali perto da Cassol, Correio? Fica perto da Balarote. Você passa a Balarote e isso aí você entra na 500 à direita. Perto dos Correios, ali, Central dos Correios. O Correio é uma rua antes. Aí a gente fica nossos fundos ali pro Correio. É um prédio bem bonito, ele tem uma pegada britânica, assim, tem uma bandeira, tem uma cabine telefônica ali. A gente construiu essa sede. Então tem essas 2 equipes ali. Eu sempre brinco que eu testo as minhas loucuras da franqueadora, primeiro na minha escola, para depois a gente virar realmente um processo e replicar. Isso é legal. Mas a gente já passou por altos e baixos na escola, já passou por momentos de muitos alunos, já passou por momentos que caiu aluno e voltou a ter muito aluno.
Só que o que me dá segurança é quando, independente se você tem muito, tem pouco, é olhar para a equipe. Eu já tive um momento que eu tive muito aluno na escola, assim, com fila de espera em determinados horários, e eu olhava para a equipe e falava, meu, eu não tô com uma equipe fechada comigo. Eu não tô com uma equipe que eu sinto segurança. E ao contrário também. Aquela equipe que tu sabe que é sangue nos olhos, que, cara, vamos pra cima e vamos fazer junto, né? Exatamente. E já tinha um momento de queda de alunos que eu olhava para a equipe e falava, não, mas essa equipe aqui recupera qualquer coisa. Essa equipe aqui, essa caída, a gente acompanha esse indicador, né? Então, às vezes, essa caída é por algum movimento, olha, dificilmente, acho que eu não consigo lembrar aqui, um aluno chegou e falou assim, na hora que ele precisou sair, ele falou assim, não gostei do método. Até porque eu dou uma semana grátis para ele testar antes de ele começar, se ele quiser. Mas sempre foi um chamariz nosso, ó. Faz uma semana gratuita. Se você gostar, seja bem-vindo. Se você não se adaptar, tem outros métodos, tem outras escolas. Mas eu não lembro de uma pessoa que chegou assim, tô saindo porque eu não gostei. Né? Tô saindo porque eu não aprendi. Então, a maioria das saídas tem aqueles motivos assim, ó, poxa, apertei financeiramente. Até nisso a gente consegue ajudar o cara, tenta ajudar. Mais, né? Faz se tá fazendo sentido. Faz um fiéis próprio ali, sabe? Dá uma ajudada. Mas quando a pessoa sai porque realmente chegou um momento que ela precisou se afastar por algum motivo, e a gente só deseja coisas boas e não multas quando ela vai sair. Porque a gente sabe que ela vai voltar, e isso acontece muito. Quando eu tava vindo pra cá, chegou um rapaz, entrou na escola, e ele me reconheceu, e eu olhei pra ele e falei, eu te conheço. Ele falou, eu fui aluno aqui em 2021 e eu tô voltando. Eu falei, pô, que legal, cara, seja bem-vindo novamente, ó, já toma o nosso cafezinho. Quando eu cheguei aqui, quando eu te conheci ali, quem que tava ali? Um ex-aluno que falou, preciso voltar. Também de 2021. Cara, né? Eu sou muito fã disso, os meus contratos com os meus clientes hoje, eles também não têm multa por cancelamento. Legal. A gente também não coloca. E eu aprendi isso na pandemia, cara. Na pandemia eu precisei cancelar 2 serviços, um de telefonia e um de um CRM que a gente utilizava e tinha multa. E pra gente foi horrível, né, cara? Porque no começo ali a gente não imaginava que... A gente cresceu bastante na pandemia, eu te falei ali, né? Por causa do serviço que a gente tinha. Mas no começo, antes de começar a ter essa procura, que foi alguns meses depois, cara, a gente também, como qualquer outra empresa, começou a olhar onde dava pra fazer cortes. E aí eu tive que pagar multa, cara. E eu falei assim, cara, eu nunca mais assino um contrato de prestação de serviço com multa. Só que ao mesmo tempo eu também não vou levar isso para os meus clientes. Então eu também tirei todas as multas dentro do meu contrato. Eu acho que é muito disso, cara. Se o cara precisa e você entrega aquilo que ele precisa, ele vai ficar contigo. Perfeito. Né? Se ele precisar sair por algum motivo, tu não tá ali para acabar com o resto da vida do cara, pô. Né? Dá uma sobrevida para ele, tá tudo certo. E quando o cara se recupera, ele volta. Como aconteceu contigo, já aconteceu comigo. Porque ele tem liberdade. Ele tem a liberdade para ele poder É o verdadeiro escolher o livre-arbítrio do empreendedorismo, né, cara? Vai e volta a hora que quer. E eu vou te falar uma coisa, não sei se você concorda comigo, né? Eu já falei isso para algumas pessoas. Eu acho que essa questão... Tudo bem, tem algumas questões de que as empresas aplicam uma multa porque ela sabe que ela precisa de um tempo para chegar no break-even daquele cliente. Então, vamos supor que ela meio que... Os primeiros basicamente o CAC, né? Tá recuperando. Tá recuperando, e aí se o cara contrata e já sai no início, eu acho que isso... eu só não concordo com multas muito exageradas, muito pesadas, né? Que às vezes a pessoa precisa sair e ela tem que pagar, sei lá, quase o dobro do que ela já pagou, enfim. Mas eu acho que o futuro das empresas saudáveis, em termos de experiência do cliente e relacionamento, é você cada vez menos ter essa questão de multa. E eu já falei isso para várias pessoas. A mesma experiência que você teve aí, eu já tive com várias. Eu queria mudar o plano de telefonia da empresa e eu não pude mudar porque o contrato estava dizendo que eu não podia sair em 2 anos. Pois é. E tinha um outro plano melhor e eu fiquei amarrado com uma coisa pior. Exatamente. Porque se sair é pior do que você continuar. E a multa era absurda. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou te apresentar a proposta que essa outra empresa fez para mim, você consegue cobrir? Não, o contrato é esse e acabou, você vai ficar com a gente 2 anos. Então, tá, e aí, você vai voltar para essa empresa? Pô, todas as de telefonia têm a mesma prática, só que agora eu assinei um que não
que não tem essa fidelidade, né? Mas eu entendo que as empresas têm que evoluir nesse sentido, sabe? De entender que a experiência do cliente, tanto na entrada quanto na saída, ela pode ser boa. Porque na entrada é só amor, né? A entrada é, nossa, que namoro gostoso. Aí na hora de sair eu vou desejar uma multa pra você? Não, na hora de sair eu quero que você tenha uma boa experiência de saída também, né? Costumo dizer que em todos os processos da empresa, quando você tem um processo que lida direto com o cliente, você tem que pensar na experiência. Até na cobrança. Imagina o teu cliente está inadimplente. Na hora que ele entrou, o comercial foi, nossa, queridíssimo, ofereceram café, né? Nossa, que experiência gostosa, todo mundo sorrindo. Aí a pessoa da cobrança é carrancuda, séria, ameaçadora, né? Ele vai falar, poxa, não está conectando o que eu tive de experiência ali. Eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa de cobrança e ela trabalha para seguradoras. Então, seguro de carro, seguro de vida, plano de saúde. Só que ela montou uma empresa de cobrança, cara, pensando de fato em resolver o problema, não em cobrar. Né? Então ela dá mentoria de como sair daquele problema, ela traz N soluções para o cara tentar de fato sair. Perfeito. Fala para ele onde ele está hoje e onde ele pode estar depois, que ele se livrar daquela dívida. Cara, um negócio incrível, assim, a Ana, né? Se um dia ela assistir a gente aí, abraço para ti, Ana, da Norton Nunes, cara, uma empresa, inclusive também é cliente da Somax aqui. Cara, um negócio incrível, assim, o dela, sabe? E conversando com ela, já uma senhora, você vê que ela tem isso como propósito, cara. Resolver os problemas das pessoas. É óbvio que ela trabalha para seguradoras, bancos, etc. Mas o propósito dela é resolver o problema das pessoas. E aí, em vez dela ser toda essa pegada que normalmente porque você tá devendo, tá na SPC Serasa, tá, sei lá, né, ser carrancudo, ela vem já acolhendo e tentando ajudar de fato aquela pessoa. E aí a taxa de sucesso dela é muito alta. Com certeza. Isso que é legal, sabe? Com certeza. Porque muda a dinâmica, né, cara? Ela é uma aliada do cara, né? O cliente, o inadimplente, tá olhando para ela, né? Como, primeiro, deve ser mais humanizado do que scriptado, né? Do que robotizado. Então isso já cria um vínculo, uma conexão maior, né? Eu acho que as pessoas vão tendo abertura à medida que elas vão se conectando, né? Então, quando ela sente confiança, tá, então deixa eu te ouvir, o que você tem para falar? Eu posso te ajudar nisso. Eu já tive situações, e aí, voltando à questão da aprendizagem, né? Que eu acho importante não pular. Situações que o cliente chegou e falou assim, vou ter que parar de fazer o curso aqui. Pô, mas você já está quase terminando, o que está acontecendo? Já está quase está no penúltimo livro. E ele com vergonha. E aí tinha mais gente na sala, eu falei, vamos aqui numa outra sala. O que está acontecendo? Ele falou assim, cara, eu fiquei desempregado, tive vergonha de falar ali, e minha solução não vou mais fazer o curso. Aí eu falei assim, o quanto tu quer terminar isso aqui? Ele, muito, porque isso aqui é muito importante até para eu me realocar. Imagina eu agora botar no currículo que eu terminei o curso aqui, sou fluente e tal. E eu falei para ele, tá bom, o que fica confortável para você pagar aqui? Olha, de verdade, esse valor aqui. Eu falei, então tá, ó, falta mais tantos meses para você terminar, dá um total de tanto. Então nós vamos dividir isso nesse valor que você consegue pagar. Tá, mas eu vou acabar e vou continuar pagando? Eu falei, tudo bem, não tem problema. A gente assina aqui um protocolo de confissão de dívida e você continua pagando. Moral da história. Em 2 meses ele se realocou, voltou pra gente agradecido e falou, olha, eu posso voltar a pagar o valor que eu pagava, e mais, aquele valor que ficou pendente eu já quero quitar, né, em forma de gratidão. Para nós foi uma experiência muito legal, e eu falei, olha só, em vez da gente só ficar cobrando, a gente sentou lá, arrumou uma solução pro cara. Altruísta, né? Foi verdadeira, estava de fato querendo que ele concluísse, né? Sim. Tava pensando nele, né? Com certeza. De alguma forma. Se fosse pensando só na empresa, não, irmão, é isso aqui, acabou. Então, eu vejo hoje que esse tipo de aprendizado do empreendedor, ele só acontece quando você se dispõe a mesmo a passar pelo processo. E muitas vezes o processo é aquilo que tu falou,
tem que pensar fora da caixa. E o pessoal falou assim, Thiago, mas vou dar um exemplo aqui, ele pagava R$300 por mês, vai pagar R$100 por mês fazer o curso aqui, e aí diluir isso. Aí eu falei assim, não tem problema, ele precisa, e a gente vai ajudar ele. E vira um defensor da marca, um fã, Total. vira um indicador, né? Um promotor. Cara, ele vai embora, nunca mais para, né, cara? Total. Isso é muito legal, porque você vê que você aprende muito com isso também, olhando as reações, né? Porque olha a reação dele. Né? Você teve uma ação que gerou uma reação, que é de reciprocidade total, do cara não só voltar feliz e grato, como querendo honrar tudo aquilo que vocês fizeram por ele. Cara, isso é fantástico, eu acho que funciona demais. E quando a gente fala de muito de empreendedorismo, o Thiago, envolve também essa coragem de tomar decisões difíceis, né? Eu estava comentando contigo, quando a gente veio para esse prédio onde a gente está aqui, a gente tinha, sei lá, 40% da verba para montar tudo aquilo que a gente precisava, né? E, cara, vamos e depois a gente vê como é que faz, né? Assim como você teve vários momentos ali que você comentou comigo também, né? Como é que você enxerga essa questão, cara, de assumir riscos quando a gente está falando de empreendedorismo, né, cara? Porque a gente arrisca muito, na verdade, né, cara? E principalmente quando a gente fala de arriscar, não é só a grana que a gente está colocando para dentro, né, cara? É caráter, é idoneidade, né? Porque se você falhar naquele risco que você está tomando, pode ser que as pessoas não entendam que você fez com a melhor boa vontade do mundo, né, cara? E a gente, por ser cristão, a gente carrega isso, a gente é temente a Deus, a gente quer caminhar dentro da trilha dele, né, cara? Como é que você enxerga isso? É possível o cara vir sem se arriscar? É possível o cara vir sem ter essa coragem de fato de fazer? Eu acho que depende do momento da vida do cara. Não sei com que idade tu começou a empreender. Cara, eu comecei velho, eu comecei com 39 anos. 39 anos. Você já tinha família, filhos? Tudo, tinha um bebezinho. O garoto que você viu ali, ele tinha 1 ano quando eu decidi sair de um cargo de executivo de um grande banco para começar a empreender. Entendi. Tinha meses, era um bebê de colo. Bebê de colo. Bom, tua esposa, teus filhos, tudo isso entra na conta, né? Tu vai pensar nisso na hora de pensar em risco, em arriscar. Eu acho que, eu tenho uma fala de um amigo, grande empresário aqui da região, ele uma vez deu uma palestra na nossa convenção de franqueados, que foi um sucesso, foi um bate-papo, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, em 2022, ele falou assim, todo empreendedor é meio doido, ele tem que ter ousadia e ser um pouco doido, porque senão não vai, a coisa não vai, né? Porque naquele momento só ele acredita naquilo ali, e aí ele tem o papel de convencer mais uma galera de acreditar naquilo ali para perto dele, acreditar naquilo ali. Mas tu começou um pouco mais velho. Eu tinha 23 anos quando comecei a empreender, e aí eu não era casado, eu não tinha filhos, eu tinha um Celta e mais nada, né? Um Celta velho e mais nada. Eu não tinha muita coisa para perder. Então, o meu arriscar, ele foi assim, cara, eu vou me prejudicar. Somente eu me prejudicarei se num cenário assim, vamos dizer assim, olhando de fora, né? Bom, se der errado é só o Thiago que vai se prejudicar. Então eu arrisquei tudo. E aí tem aquele ponto, né? Eu não saía para jantar fora, eu não saía para almoçar fora, refeições simples, eu não comprava roupa todo ano, eu não viajava, era eu, Thiago. Então eu aguentava isso de uma forma que era só eu, né? Não tinha mais ninguém. Então era um momento de risco, né? Só que eu acreditei tanto e fui muito persistente no negócio. Os 3 primeiros anos não deu R$1 de lucro, era só dinheiro que entrava. Então eu dava minhas aulas de biologia para me sustentar e botar dinheiro no negócio ainda. Então fiquei ali 3 anos aprendendo e fazendo algumas coisas erradas, tentando. Então, e quando eu comecei a me conectar com mais pessoas para fazer benchmark, eu comecei a aprender com eles algumas coisas para não precisar passar por tudo sozinho, né? Mas eu acho que o risco, ele vai existir, depende, só em níveis diferentes. Quando você vai empreender, que você olha e vê, peraí, toda essa galera que depende de mim, aí eu iria para uma linha de, então teu plano B vai ser qual? O teu plano C vai ser qual?
Eu tenho falado isso pro pessoal, traçar o plano A, B e C, né, quando você vai empreender, independente do empreendimento. Isso é uma coisa que eu aprendi hoje, né? Então, determinadas ações que hoje eu penso, né, com outros empreendimentos que eu faço, eu estou olhando para o plano B e para o plano C, porque não impacta somente a mim também. Eu acho que isso entra, o impacto no coletivo. Hoje as minhas decisões na Gerrit impactam várias pessoas. São 12 mil alunos, impactam 12 mil pessoas, 300 pessoas que trabalham nas escolas, né, contando todo mundo ali, os funcionários, são 300 pessoas. Então a minha decisão não impacta mais só a mim, eu tenho esse olhar um pouco de olhar para o plano B e plano C, mas ainda continuo arriscando, mas com um pouco mais de vamos chamar assim, de base, né? Não encontrei a palavra certa aqui, né? É algo que você sabe que você não pode deixar de fazer, arriscar, Exatamente. mas ao mesmo tempo você tem toda, de fato, uma cautela. Uma cautela, ótimo. Para você arriscar com menos risco, vamos dizer assim, se é que isso é possível, né, cara? Porque a gente estava contando ali algumas histórias, inclusive lá o casal de amigos teu que, pô, arriscou tudo em empreender lá no Rio Grande do Sul, em Gramado, né? Eu conheço um amigo que, cara, ele vendeu apartamento, carro e tênis para montar um negócio dele e deu super certo. Assim como eu conheço pessoas que, pô, investiram tudo e quebraram não deu certo. Né, e não deu certo. E quando a gente fala de risco, eu acho que, cara, tá na veia. O cara, né, todo empreendedor é meio doido, né? O teu amigo falou. Tem que ter. E a gente tem que arriscar, não tem muito o que fazer, né? E quando a gente fala de arriscar, é isso. É não fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo, mas que tem que arriscar de fato. Eu não conheço nenhum negócio grande que, cara, nasceu grande, né, cara? O cara começa lá numa garagem, numa salinha igual a Somax começou pequenininha, né? Onde a gente tinha que sair para fazer reunião de diretoria, porque era tão pequeno que a gente falava aqui, todo mundo ouvia, né? Então não dava para ser muito estratégico. Cara, e hoje, ir construindo, né? Até saiu há pouco tempo uma trend não sei se foi no Instagram, no TikTok, que primeiro você começa e depois você melhora. Né? Sim. Então, é basicamente aquilo ali, cara. E isso é uma jornada. Exatamente. Né? E quando a gente fala de jornada, tem uma outra coisa que eu acho extremamente importante, que é essa resiliência, essa resistência, vamos dizer assim, que o empreendedor também tem que ter, né? Assim como eu tive, você teve, e tantos outros que a gente conhece e que teve, né? Em algum momento aí da tua jornada, cara, teve aquele momento de tipo, porra, tá foda, eu vou trocar? Vários. E o que te fez resistir a isso, cara? Vários. Olha, eu acho que primeiro a questão, e aí eu vou falar, entrar numa outra seara aqui que muitos empresários não gostam de misturar, mas eu tenho a minha empresa como propósito de Deus. Deus me deu esse sonho. Tem alguém que não gosta de misturar, cara, empresa com Deus? Eu conheço... Eu sou totalmente a favor, conheço cara. gente que separa muito isso, sabe? Enfim. Eu sou completamente a favor. Eu entro todo dia aqui orando, pedindo a Deus para... Eu também. E quando a gente foi construir o prédio, eu nunca falei isso em público, tá? Poucas pessoas sabem disso. Um negócio que eu vou falar pra você aqui agora. Quando eu fui construir o meu prédio ali... Pra mim não, cara. Você tá falando pra um monte de gente agora. Um monte de gente. Então, eu decidi fazer uma cerimônia que a gente precisou fazer uma laje no térreo. Que coisa doida, né? No térreo você não faz laje, mas ali, como o local que a gente tá ali, próximo ao shopping, ele foi um aterro. Mangue, né? Foi um aterro muito grande. Então foi recomendado pelo engenheiro da gente fazer uma laje no térreo, caso o lençol freático baixasse, a terra embaixo baixa, mas a laje está ali. E aí, quando a gente foi fazer a concretagem, eu pedi para os pedreiros deixarem um espaço bem no centro, eu marquei bem o centro do terreno, e eu chamei um amigo cristão, um tio meu cristão, e uma pessoa que trabalhava comigo, um professor cristão, e nós ali fizemos uma cerimônia onde eu peguei uma Bíblia, escrevi uma mensagem para os filhos que eu nem sabia que ia ter, né? E nós fizemos uma cerimônia e a gente tá lá até hoje, tá dentro de uma caixa lá, e tem um peixinho lá marcando. O peixinho agora saiu porque a gente sofreu esse ano, pela primeira vez na história,
entrou água ali, 16 de janeiro com a enchente. A gente já fez as medidas necessárias ali para não ter mais. O prédio está 1,5 metro da rua, não imaginei, subiu 1,70 m a água ali. Essa última foi braba, Foi braba. E aí tem que botar de novo lá, mas tinha um peixinho ali. Mas por que o peixinho? O peixinho é um símbolo cristão, né? Então, diz a história que quando tinha perseguição ali nos primeiros séculos, né, da era cristã, pelo Império Romano, se você falasse que era cristão, você poderia ser morto, né? Então, as pessoas, quando se conheciam, vinha uma e desenhava metade do peixe numa areia, e se a outra desenhava a outra metade e completasse o peixe, quer dizer que os dois eram cristãos, né? Então, essa é a história. Então, se tornou um símbolo, tem várias bíblias que tem um peixinho ali na Bíblia e tal. Você assistiu The Chosen, a abertura são vários peixinhos, né, ali. Então eu botei ali o peixinho como um símbolo, né. Mas isso não tem poder nenhum, mas a simbologia disso é o seguinte, gente, isso aqui quem me deu foi Cristo, foi Deus que me deu isso aqui. Então, isso aqui é dele e eu sou aqui um mordomo e estou cuidando disso aqui. E aí, quando você me fez a pergunta, o que te fez perseverar, foi exatamente essa certeza de que Deus está me deixando passar por isso, é para eu passar por um aprendizado, mas isso aqui é teu, então cuida. Etapas para lá na frente, cuida disso aqui. Exatamente, cuida disso aqui, é teu. Gosto muito disso, cara. Então, eu posso até falar para você que tem a questão do propósito, eu sei o serviço que eu entrego que é muito bom, tem a questão da família que depois também te motiva muito, você olha pro teu filho de manhã e você fala, pô, bora lá, também é por eles aqui que eu também tô fazendo isso, né? Mas acho que o principal motivo foi quando eu tive essa plena consciência de, cara, eu cheguei até aqui por causa disso, né? Eu não tinha dinheiro para construir o prédio, eu tinha o dinheiro para comprar o terreno. Sei bem o que é isso. Eu comprei o terreno. Se começar a falar de perrengue aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Eu vou contar só uma. Eu tava nessa casa que eu morava, dentro da escola, e eu consegui sair dessa casa e dividir o apartamento com um aluno. Eu não aguentava mais morar dentro da escola, eu passei em todas as turmas que eu dava aula, e eu perguntava no final da aula, alguém aqui quer dividir um apartamento? E um aluno falou, eu quero. A gente alugou um apartamento estudante, e a gente dividiu lá um quarto para cada um, né? Esse cara, inclusive, é casado com uma amiga minha que eu considero como prima, porque a gente cresceu junto, ela veio me visitar um dia do Rio, e aí ficou lá em casa e eles estão casados, tem uma baita empresa incrível em Orlando hoje, que maneiro. Faturam, sei lá, 20, 30 milhões de dólares por ano, assim, um negócio gigante. E começou aqui numa garagem também. Mas enfim, eu tinha acabado de me mudar para o prédio que eu ia ampliar a escola, né? A escola estava crescendo, saí para morar nesse apartamento, me mudei para esse prédio. No dia da mudança, eu lembro que mais de 30 alunos ajudaram. Eu não tinha dinheiro para contratar caminhão de mudança, então os alunos ajudavam com seus carros. E no final do dia, quando a gente fez a mudança, foi em dezembro, no último dia de aula, eu falei, não vai ter aula, a gente vai fazer a mudança pro prédio novo, vocês já vão lá conhecendo e tal. Tinha uns 80, 90 alunos. Eu pedi uma pizza para todo mundo, para agradecer, né? A gente ficou lá comendo pizza, já arrumamos a escola, deixamos tudo bonitinho. E eu lembro que foi todo mundo para casa, eu fui dormir, choveu muito naquela noite e só tinha um telhado de amianto, não tinha laje, ventou, quebrou as telhas da escola e entrou água e alagou tudo. Cara. Eu logo simplesmente cheguei lá no outro dia, logo depois tudo, perdi quase todos os móveis e eu pensei assim, cara, acabou. Tem uma escola. Eu literalmente sentei na calçada e chorei. E eu falei, cara, é isso aí, vou voltar a dar minhas aulas, só ficar na aula de biologia e tal, não sei o quê. É isso aí, não tem mais o que fazer. E, cara, quem tem amigo tem tudo, né? E os amigos começaram, vou te ajudar a fazer um banco, vou te ajudar a fazer não sei o quê. E eu não tenho o que te explicar, cara. Aconteceu um milagre ali, a gente saiu de 80 alunos para 300 alunos em 3 meses, e eu consegui comprar tudo, não tinha nem ar-condicionado na escola, consegui botar ar-condicionado, e esse é um perrengue só para você entender. Esse é um perrengue. Aí passou 6 meses que isso aconteceu, eu estava felizão com 300 alunos, ganhando uma grana,
Veio uma construtora, bate lá e fala assim, assina esse documento aqui que a gente está comprando esse terreno e você vai ter que sair. Passado 6 meses. E aí eu pensei, pô, de novo, cara, mais um agora, né? E eles falaram, ó, a gente vai pagar a multa do contrato, aí são 3 meses de multa e você vai sair. Eu falei, vou pra onde agora? Acabei de me mudar, gastei uma grana, perdi tudo, recuperei tudo, e agora? E aí Deus foi lá e deu um terreno pra gente. Mostrou aqui que vocês vão ter a Garrett. E aí eu tinha exatamente o dinheiro do terreno. E aí eu comprei o terreno, cheguei em casa e falei, ó, nós vamos construir agora uma escola. Mas a gente não tem dinheiro. Então, e aí vai a história, cara. Então, assim, eu acho que... E hoje, vocês estão presentes em quantos estados? Nós estamos em 8 estados. Em 8 estados. Já. Quantas unidades? São 31 unidades hoje. Olha aí, gente, é isso. É sobre isso que a gente está falando. É só não desistir, é só perseverar, é só focar, é só ter idoneidade, né, cara? E é sobre isso. Cara, fantástico. Isso é história real. Tiago, a gente tá chegando no que a gente chama de momento Chegamos pra Somar. Legal. Você pega um apanhadão aí da tua vida, de tudo que você passou, cara, da tua experiência, do que a gente conversou aqui. E aí você vai dar um baita de um recado pra nossa audiência. Esse é o momento Chegando pra Somar, mas peraí, vai pensando. Pra você que ainda não deixou o seu like, cara, isso é história real, isso é empreendedorismo na veia. Já deixa aí o seu like, já pega também esse vídeo, compartilha para o maior número de pessoas possíveis que, pô, precisam ouvir tudo isso, principalmente essa pegada de que é isso, cara. Não tem fórmula mágica, não dá para pular etapas e vai ser difícil. Então já vá preparado para empreender, sabendo que vai ser difícil. Compartilha, se inscreve, vídeo, episódio novo toda quinta-feira, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Acompanha a gente, histórias incríveis como essa que você acabou de assistir o tempo todo aqui, vai estar acontecendo, beleza? Beleza. Thiago, tá na ponta da língua? Eu tenho 2 coisas, pode ser ou tem que ser uma só? Não, você pode mandar, cara, o espaço é teu, cara. Ó, só olhando aqui pra tua câmera lá e manda esse recado aí pra turma, então. Tá, galera, então, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o trabalho em si. Parece um pouco clichê, mas eu acredito muito que todo empreendedor ele tem que entender que ele tem que trabalhar, né? Tem empreendedor que acha que não, vou empreender e os outros vão trabalhar para mim. Não, você é o que mais trabalha. Você vai chegar primeiro, você vai ser o último a sair. Então tem que trabalhar muito. E trabalhar como empreendedor é sempre buscar a solução. A cabeça do empreendedor, ele não olha só para a circunstância. Ele olha, tá, dessa forma não dá, mas eu preciso realizar isso aqui, então qual é a outra forma que eu posso fazer? Então, começar a treinar a sua mente para a solução. Sempre pensar em solução. Eu ouvi recentemente um empreendedor famoso aqui de Santa Catarina, Luciano Hang, ele falar assim, eu adoro problema, me tragam problemas, eu gosto de resolver problema, minha cabeça gosta de problema. Daquele jeito, né, dele falar assim, meio desajeitado, meio engraçado, mas eu falei, isso é o empreendedor, né? Ele chegou onde ele chegou porque ele tem isso na cabeça dele, que ele tá ali para achar soluções, né? Eu vejo muito empreendedor, não deu certo, né? Que pena, então, vai ser assim. Cara, você precisa muito disso, então arruma uma solução. E o segundo ponto, ser constante. Constância, para mim, é mais importante do que você dar um tiro muito longo, muito rápido, sabe? Pô, Thiago, mas você demorou 9 anos para começar a franquear. É isso aí. E agora vocês estão há 9 anos e meio, vocês têm só 30 unidades? É isso aí. Porque o nosso momento, a gente precisou passar por essa caminhada. Agora a gente está preparado para ter 40, para ter 50. Se a gente tivesse dado um tiro muito grande já no início, eu acho que a maioria das unidades tinham fechado e a gente tinha passado por muitas outras situações desagradáveis, porque não dá para saltar o processo. Então seja constante naquilo que você se propôs no início. E constância é tempo, não é força, não é um tiro muito longo. É isso aí que eu queria deixar para vocês. Fantástico, Thiago. Primeiro que sem papa na língua, né? O empreendedor sempre vai trabalhar mais que os outros, se ferrar mais que os outros, ter que estudar mais do que os outros. É isso aí. É isso. E, cara, quando a gente fala de uma jornada e tá preparado para crescer, a Somax fez exatamente a mesma coisa. A gente primeiro estruturou a base, porque
a Gerrit, a Somax, cara, a gente vai passar, elas vão ficar aí, pelo negócio que a gente construiu. Esse negócio vai se perpetuar. Perfeito. Né? Mas a gente tem essa certeza que, infelizmente, a gente passa, ninguém é eterno, né, cara? Mas a empresa vai ficar eterna. Então, 19 anos é um bebê, né? É um bebê, é um projeto embrionário ainda, cara, porque ela pode ter 500 anos sem problema nenhum e ser uma rede a maior do Brasil, não tem problema, desde que ela comece certo. E eu acho que esse foi o teu foco, né? Exatamente. Então é isso, turma, isso que é empreendedorismo. Não esquece de deixar teu like aí, até o próximo episódio, quinta-feira que vem. Thiago, obrigado uma vez pelo teu tempo. Tamo junto, tá?